Consegue enxergar? Não? O objetivo? Eu vou aproximar um pouquinho mais. Chegou agora. A gente está começando aqui a nossa atividade e quero apresentar o objetivo da nossa aula, que eu vou até escrever aqui no nosso chat, aí vocês já ficam sabendo bem, né? Mas o objetivo é discutir sobre as atividades ritmo-expressivas como parte da cultura corporal de movimento. Então, a gente, desde o início, né, a primeira aula que foi apresentada foi chamada, né, de importância da cultura corporal do movimento. Já temos uma segunda aula em que foi seguindo, né, o conteúdo e aqui agora trabalhando-se para a dança, né, e a dança e atividades ritmo expressivo, mas é importante a gente entender que se tem diferença, por que vai se falar em atividades ritmo expressivas e não somente dança, né? O que tem a ver? Qual é a diferença? Será que tem diferença? Ou é a mesma coisa? Então tá aqui o objetivo, né? Será que é a mesma coisa? Por que a gente vai ser utilizado um termo diferente para fazer referência, né? Nós sabemos que a dança ela vem de muito longe, né? Se a gente for fazer essa reflexão, os movimentos corporais vão inicialmente começar basicamente por dois, aqueles chamados naturais, voltados à sobrevivência humana, e os movimentos de dança, em que provavelmente se faziam rituais gerais para comemorar, para falar sobre qualquer coisa que era naquele grupo, né? Mas antes da gente iniciar, eu queria passar para vocês aqui para pegar um pouquinho do que vocês entendem sobre atividades rítmico-expressivas, e aí eu vou compartilhar com vocês um link aqui do Mentimeter, que é uma ferramenta que a gente já usou numa outra aula, e aí eu quero que vocês acessem esse link, e eu vou compartilhar minha tela com vocês, e nós vamos descobrir aqui o que a turma, em geral, entende por atividades ritmo-expressivas, tá? Então, vocês vão acessar esse link e vão responder até 2 palavras sobre o que vocês entendem por atividades ritmo-expressivas. Conseguem acessar? E lembrando, vocês, para visualizar melhor pelo telefone celular, coloquem o celular de vocês na posição horizontal. Assim, provavelmente, vocês vão conseguir enxergar melhor tudo aquilo que a gente fizer aqui, tá bom? Conseguiram já acessar o link aqui? Aí? Deem um feedback? Beleza, então, olha lá, apareceu o Davi, voltou de onde ele não aparecia mais, né? Apareceu na primeira aula e voltou agora. Beleza, Davi? Então, acessem o link aqui que eu vou passar a compartilhar agora a tela com os resultados dessa nuvem de palavras, né? Isso, já temos aqui 2 pessoas respondendo. Não é para escrever o nome de vocês, pessoal, é para escrever o que vocês pensam sobre atividades ritmo e expressivas. Então, o que mais vocês escreverem, mais vai ficar destacado aí na tela, até não escreva o nome de vocês. Então, a gente está vendo aí pessoas abordando e falando sobre a dança, festas, né? O que mais? Só temos 5, 6 pessoas. Vamos lá, tem que entrar um pouquinho mais de gente. Eu trouxe até, inclusive, aqui alguns instrumentos que era para fazer esse movimento aqui, essa aula, né, que a gente está falando sobre música e sobre ritmo. Então, será que tem a ver com instrumento musical, né? A gente tocar algo... Animação, e aí está sendo destacado mais a dança, né? Mas é importante a gente discutir isso depois. Tem a ver com outros movimentos, as pessoas estão colocando aí movimentos, tipos de dança, animação, expressão, festa, e podem falar aí no microfone se vocês quiserem contribuir, se alguém não conseguiu acessar o link do Mentimeter e quiser postar alguma coisa, pode falar aqui pelo microfone que a gente acrescenta, ok? Professor? Pode falar.
Essas imagens aqui que estão aparecendo são a gente que tá botando ou tá aparecendo aleatório? São vocês. Veja aí, aqui abaixo, Como? tu estás vendo aqui, tem o título, né? O que vem à mente ao ouvir os termos atividade, ritmo e expressivas. Aí aqui no cantinho direito tem 16, tá vendo esse número 16? Tá conseguindo enxergar, Davi? Número 16? Agora 17? No cantinho da tela? Certo. Então aqui quer dizer a quantidade de pessoas que está participando aqui da atividade. Tudo que vocês estão respondendo, ele vai sendo transformado nessa nuvem de palavras, em que aquelas que aparecerem em maior tamanho são aquelas que estão sendo mais digitadas. Mas onde é que o pessoal tá escrevendo isso? O pessoal está escrevendo isso aqui no link que eu passei no chat. Eu vou passar de novo. Chat, né? Aqui no chat. Acho que foi a última coisa que foi digitada aqui no chat por mim. Abre o chat e escreve lá. Tá aí de novo. Professor? Oi, fala, Bernardo. Uma dúvida, até minha mãe estava perguntando, não sei se o senhor sabe. Boletim, esse bimestre já acabou. Vamos iniciar outro bimestre. Como é que vê a média? Ah, tá. Enquanto o pessoal vai votando ali, quem ainda não votou, vamos lembrar que temos 18 votantes, né? E aqui a gente está vendo 45 pessoas. Então vamos lá, pessoal, mais pessoas para contribuir. Enquanto o pessoal vota, eu vou dar algumas informações aí relativas a notas, né? Vamos pensar que o calendário escolar esse ano está organizado em semestres e não em bimestres pelo momento. Então, as notas devem aparecer pelos blocos que estão sendo apresentados, né? A gente já está terminando o segundo bloco. E aí o professor vai ter que somar essas notas e calcular uma média para ser lançada. A gente ainda não fez lançamento de notas no Diário Digital, porque está sendo ajustada aí a questão dos tempos de aula, mas eu acho que até semana que vem professores vão conseguir acessar e lançar essas notas. Eu diria para vocês perguntarem professor por professor. Eu vou fazer de acordo com as atividades que eu passei para vocês, e aí, por exemplo, agora nesse segundo bloco a gente teve 2 pontos relativos a assistir a aula na semana passada, e agora esse formulário que eu postei ontem e que vocês têm até o dia 23 de abril para responder, e aí vai somar uma nota, e essa vai ser a nota do segundo bloco. Pelo momento não quero fazer mais do que essas atividades. Então tem que perguntar para cada professor, Bernardo. E varia de ponto para ponto, professor? Pensa o seguinte, professor? A média é 6, né? Para estar na média. Uhum. Agora, alguns professores, eu acho que por não saberem utilizar muito bem a ferramenta, colocam uma pontuação lá numa tarefa valendo 100 pontos, né? Eu não sei como é que ele vai utilizar isso depois. Não sei se ele vai depois dividir ou se ele esqueceu de colocar, porque eu creio que, por padrão, na Google Sala de Aula já aparece essa pontuação de 100. Aí, se o cara não alterar, ficam lá os 100 pontos, né? Uhum. Então, mas eu coloco lá a pontuação que vale. E aí, tem que perguntar por professor mesmo, professor por professor. Mas deve ser por bloco essas notas, tá? Entendido? Beleza. Tá. Vamos lá ver a nossa nuvem. Então, 27 já pessoas responderam, muito bom, melhorou a quantidade aqui. Deixa eu rapidinho fazer uma coisa aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Já que temos as respostas, nós vamos olhar. De 27 respostas, a maioria das respostas foi dança. O que a gente consegue destacar aí em segundo ponto, né? Que as pessoas digitaram mais? Expressão, WhatsApp. Por que será que o pessoal escreveu WhatsApp, hein? Festas, dança, animação, movimento, cultura, pelo ritmo, danças muito, né? Expressão corporal. E aí é aquilo que a gente vai
entender, pessoal, quando a gente fala em atividades ritmo-expressivas, está se falando de tudo aquilo que tem a ver com o movimento em que você se expressa de alguma forma de acordo com algum ritmo. Pergunto a vocês, vocês acham que é necessário ter ritmo para jogar futebol? Quem responde essa? Pode escrever no chat ou falar aí no microfone. Fala aí, Rian, pode falar. Tem que ter ritmo para jogar, senão não consegue. Tem que ter ritmo, né? Pensa assim, eu preciso entender, às vezes a gente brinca, né? O cara que não sabe jogar muito bem, às vezes ele não sabe entender o ritmo de movimento de uma equipe. A gente pensar, por exemplo, no futsal, em que se fala aquela história, né? O tal do padrão de meio, o chamado rodízio, né? Para eu fazer um rodízio no futsal, eu preciso entender qual é o ritmo. Eu vou tocar normalmente 1-2, né? Vamos pensar, o cara domina e passa. Ele vai ter que entender isso para fazer o movimento, senão ele vai correr fora do ritmo da equipe. A gente começa a pensar ritmos coletivos e individuais, né? Individual e coletivo. Pensa lá no voleibol. Para fazer um ataque, ele precisa dar aquelas chamadas passadas, os tempos rítmicos, normalmente 2 passadas, e junta as pernas e salta e faz a cortada, né? O Davi aqui falou sobre uma jogada ensaiada, justo. Alguém sai numa movimentação e a outra pessoa entra para chutar. Então, é preciso ter ritmo tanto coletivo quanto individual para jogar qualquer esporte, né? Pensa ainda, a gente fala em basquete, vocês já ouviram falar no pé de pivô, que é aquela movimentação que o atleta vai ficar parado, com um dos pés parados, e ele vai movimentar somente o outro pé. Porque se ele tirar os 2 pés do chão, ele vai poder cometer uma andada, chamada caminhada no basquete, né, que não é permitida. Inclusive, a regra do basquete, ela fala, o atleta ele pode fazer 2 tempos rítmicos sem quicar a bola. Isso desde que ele receba ela em movimento, né? Ele não pode receber parado e fazer esses 2 tempos rítmicos, porque vai ser uma caminhada. Quer falar, Geidson? Não, apertou sem querer, levanta a mão. Quer falar ainda, Rian? Não, professor, apertei sem querer. Tá. E lembrem aí, quando vocês clicarem, depois que vocês falarem, vocês abaixam a mão de vocês. E aí, eu sigo aqui. Vamos lá. Então, o ritmo faz referência a muitas das coisas, né? A gente pode até pensar em ritmo biológico, o que coordena basicamente o nosso ritmo biológico e até de forma involuntária. Qual é o maior ritmista do nosso corpo, hein, pessoal? Sten, o Steam, o que é, Yuri? Não entendi. Alguém tem Sten? Eita, vocês já estão falando de outra coisa. É o ritmo cardíaco, muito bem, Maria Luísa. O coração, ele funciona com basicamente 2 tempos rítmicos, né? O chamar a sístole e a diástole. Ele contrai e ele relaxa, ele contrai e ele relaxa. Então, é importante que se entenda alguns ritmos, que a vida ela funciona em ritmos, em pequenos, em grandes ritmos. E às vezes as pessoas, né, a gente brincava do tempo da faculdade, né, nós tivemos algumas aulas de ginástica, e aí era aquela aula de ginástica geral, em que todo mundo fica dentro de uma quadra e tem que seguir um líder, né, fazendo alguns movimentos. Algumas pessoas diziam, essa pessoa não tem ritmo, porque ela não conseguia seguir um ritmo coletivo, uma orientação básica, né, de um ritmo. 1, 2, 1, 2. Mas todas as pessoas têm ritmos. A questão que a gente começa a entender é que quando você vai fazer um trabalho coletivo, é preciso você se adequar ao ritmo coletivo. Tá? Por que é importante a gente falar
além de dança, que foi bastante votado aí, né, colocado na nuvem de palavras, porque a gente está falando do ritmo como atividade esportiva, a gente pode falar ainda na educação física escolar, e nós discutimos isso na aula passada, sobre pequenos jogos e cantigas, jogos de roda, né, em que a gente não está dançando, mas está seguindo um ritmo. É o famoso escravos de Jó, jogavam caxangá, né, a brincadeira de roda, tudo isso são brincadeiras gerais que servem para que a criança vá se desenvolvendo, claro, quase que automaticamente, e possa depois fazer uma dança um pouquinho mais elaborada, ela consiga executar um movimento esportivo mais elaborado, né? A gente pode pensar ainda a gente falou muito dos esportes coletivos, mas a gente pode falar dos esportes individuais. Na natação, eu preciso ter um ritmo de braçadas que eu vou contar, e o ritmo ainda de respirações. Quem já treinou natação vai lembrar. O básico que se fala, cada duas braçadas, né, uma respiração, ou 3, que é aquela chamada braçada bilateral. Vou contar 1, 2, 3, respiro de um lado. 1, 2, 3, respiro do outro lado. Até para corrida, eu lembro que a gente fez bastante quando eu dei aula para vocês em 2019, aqueles exercícios de corrida em que a gente tinha que fazer o movimento de acordo com o ritmo, né? Toque do pé no solo, e a gente ia fazendo. Então, ritmo é importantíssimo. Quando junta com a expressão, aí ele vai passar a ser uma característica humana de se expressar de diferentes formas. Até meus braços mexendo aqui é uma forma de se expressar. E aí, quando vai para a dança, já é a junção disso tudo, né? Eu queria, então, passar, inicialmente, até esqueci aqui, a gente começou a entrar no assunto, mas eu quero passar um vídeo aqui para vocês, que é para ainda motivar um pouquinho essa aula, né? Será que o que esse cara aqui está fazendo é ritmo? E tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui anteriormente, tá? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui a tela do YouTube com vocês, de um videozinho. Vamos tentar prestar atenção aqui no que a gente está falando, ok? E esquecer um pouquinho o chat. Vamos lá, tá entrando a página. Modo teatro. Eu vou dar o play aqui, peço que vocês então coloquem os telefones de vocês na posição horizontal. Será que tem a ver com o ritmo esse cara aí? Não, com certeza não. Olha só. Não, professor, não acho. A dança, e ele entrar e pensar nessa queda, inclusive quem fez o vídeo precisou entender qual era o ritmo correto para colocar o meme, né? Até eu vi outro dia um podcast que fazia uma entrevista com ele. Agora, falando de Neymar, vamos parar aqui nela, né? Vocês falaram tanto de Neymar que esse vídeo eu achei o Neymar no meio do Sweet Dreams. E a gente para por aqui. Olha o ritmo que o Neymar vai ter para controlar, né? A bola. E fazer todos os seus movimentos. E até caindo, né? Beleza. Então esse vídeo era para até passar no início da aula para ver se motivava o pessoal a participar, né? Eu esqueci. Mas a questão era principal, era lembrar e mostrar que o ritmo está em muitas coisas que a gente faz. Até para escovar os dentes, né? Eu preciso estabelecer um ritmo. Se eu não colocar um ritmo correto, eu até me machuco ao escovar, né? Então, são coisas importantes que a gente vai pensar, e por isso o conteúdo da educação física não a gente vai falar dança, né? Às vezes se apresenta atividades rítmicas e expressivas e a dança. Será que eu posso dizer que a dança é um tipo de atividade rítmica e expressiva? O que vocês acham? Sim, porque
A atividade ritmo expressiva é o movimento, é a dança, é a cultura, Justamente. coisas assim. Tem tudo a ver. Ela está totalmente relacionada, porque normalmente com dança eu preciso da música, eu preciso da melodia, eu preciso seguir um certo ritmo, né? No movimento. Então, Para elas. mim, esse coisa que o senhor disse, no caso, pegar um exemplo aqui da dança, a dança faz a gente se sentir bem junto com a música, a gente meio que relaciona elas duas, junta as duas e se sente nelas. E aí entra a parte da expressividade, né? As pessoas podem ainda não saber falar uma coisa, mas por meio de uma expressão corporal, ela pode demonstrar muitas coisas por meio da dança, né? E aí a gente começa, inclusive, a pensar em que será que só pessoas, aqui o termo, né, muitas vezes é difícil de você utilizar, mas há também pessoas com deficiência que conseguem se expressar e dançar. Hoje em dia, mesmo uma pessoa amputada que consiga se equilibrar faz, uma pessoa numa cadeira de rodas consegue dançar. Então, a dança e a atividade em ritmo expressiva faz parte do humano. Isso que é um ponto importante que a gente precisa entender. E depois são discussões que podem ser desenvolvidas posteriormente, né, sobre estilos de dança, estilos de música. É difícil a gente depois ficar fazendo o ranking, né, pessoal? O Bernardo falou sobre cultura, o Davi falou aqui sobre a situação relativa à expressão. Então a gente vai analisar, não tem como a gente, esse é melhor, esse é pior, né? Eu não vou dançar porque eu não sei. Você consegue aprender. E eu recomendo ainda, principalmente para o grupo masculino, não tenha vergonha de se expressar corporalmente. Às vezes você acha eu não sei dançar, faça o seu próprio passo, né? Se desenvolva. Isso é muito importante que você tente. O famoso cintura de vassoura, né? O cara quebrado não consegue se mexer para nada, parece que tem uma vara na coluna e não consegue se mexer durão, né? Mas isso é possível, isso se aprende. A ginga você pode ter alguma coisa que é biológica, mas você desenvolve isso. A gente falar de... Isso é outra polêmica que eu posso entrar aqui e aí não acaba nunca mais, né? Mas será que o Cristiano Ronaldo, ele comparado, por exemplo, com o Messi, ele apresenta essa ginga, né? O movimento dele é natural ou não é natural? É treinado ou não é treinado para ele fazer aqueles movimentos ritmados de driblar? Olha aí, sabia que ia dar polêmica. Fala, Rian. Não, o Messi ele já é mais gingado, o Cristiano é mais pesado já. Parece que é uma coisa natural dele, né? E o Cristiano muito treinado aquilo ali. Então é possível. Agora a gente pode depois também pensar. O jogador de futebol, ele muitas vezes ele está relacionado bastante à música, tanto que os caras fazem os gols e vão lá fazer as danças, né? Mas será que esses caras conseguem colocar diretamente o cara que é bom, sabe gingar muito bem, sabe dançar muito bem? São coisas que a gente poderia associar, questionar, deve ter até pesquisa sobre isso. Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre esse assunto em geral, antes da gente falar sobre ritmos e diferenças de ritmos, a parte inicial aqui dessa aula é fazer a discussão cultural sobre isso. Para isso, para isso a gente vai precisar fazer algumas análises e resgates históricos. Então, e aí isso aqui está muito relacionado ao que o exercício que eu postei para vocês, o exercício online, e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele agora, tá? Eu já postei desde ontem, pessoal. Vocês têm até o dia 23 para responder. Mas eu diria para vocês, não respondam o exercício antes de fazer a leitura do material, porque vai ser difícil vocês responderem, né? Então tá aí o formulário. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, aumentar um pouquinho a tela. Aí. Vamos lá. Então, o questionário, né, ao tema dança na cultura corporal do movimento,
é preciso ler o texto e o prazo é dia 23, até às 23 horas. Vocês só vão conseguir acessar pelo e-mail institucional de vocês. Então, quem não costuma utilizá-lo, utilize, só vai conseguir funcionar. Por quê? Depois que vocês responderem, automaticamente eu consigo migrar as notas de vocês para a Google Sala de Aula, tá? Então, tentem responder antes, mas não façam isso sem a leitura do material. Só fazendo um teste aqui, não vou enviar. Escreva o nome completo de vocês. E vocês vão responder uma resposta para cada, tá? Então, façam a leitura do material e depois respondam. A gente, só para fazer uma leitura básica aqui, de uma das questões. A dança é uma prática tipicamente humana. Diferentes estilos foram criados ao longo do tempo, de acordo com as características de cada época. Assinale abaixo a opção que apresenta os estilos de dança e suas corretas características. Pessoal, vocês precisam fazer a leitura do material em PDF que eu enviei. Senão, vocês não vão conseguir responder. Eu já vi gente que já respondeu, a média está valendo 8, né? A média está em 5, aproximado do 6. Então, e vocês devem receber as respostas automaticamente no e-mail de vocês. A resposta que vocês, como se fosse o cartão resposta de vocês, né? Então, leiam. E aqui é importante, olha só, alguns termos, algumas opções. A dança clássica aparece durante o século XV, apresenta postura corporal livre e coreografias inovadoras. Então, é importante analisar se é clássico, será que é livre, né? As danças étnicas são oriundas de culturas diferentes de locais do mundo, sendo folclóricas, sagradas, tradicionais e contemporâneas. A dança contemporânea do século XX dos Estados Unidos da América não possui espírito de liberdade. Qual seria a dança contemporânea do século XX, hein, pessoal? No início da nossa live aqui, eu pesquisei uma playlist e que começou com o tal de Ed Sheeran, Shape of You, né? É um cara de uma música pop, tem um pouquinho de R&B, de hip hop. Então, o que vocês pensam? Será que tem padrão para dançar isso aí, né? São pontos a analisar. A dança moderna visava manter a formalidade e estética do balé. Olhem os termos aí, moderno, clássico, balé, será que tem a ver? A dança de salão, quando surgiu, estava ligada às classes pobres, não sendo praticada pela nobreza. Isso aí é um ponto importantíssimo e que vocês só vão descobrir ao fazerem a leitura do material, ok? Tá claro aí? Tem alguma dúvida? Quem já respondeu o exercício, né? Eu vi o Luiz Henrique que já está dizendo que tirou 8, né? Muito bom. Tava difícil, hein, Luiz? O que tu achaste? Luiz Henrique. Ou quem já respondeu, quem respondeu achou difícil. Então é importante vocês fazerem a leitura, ok? Tá. Então, dando sequência à nossa atividade aqui, eu separei um novo videozinho aqui que é para fazer também essa discussão relativa à história da dança. E aí eu vou compartilhar com vocês e depois a gente faz o comentário. Tá tudo certo aí, pessoal? Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa? Esse vídeo aqui está na nossa Google Sala de Aula, eu já postei desde a semana passada. Então, acessem, pessoal. O material que é postado lá é para vocês verificarem. Não é para viver só lá para dizer que foi postado, né? Então, vou dar o play. E vocês dão o feedback aí no chat ou por áudio dizendo se estão ouvindo bem. A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Essa forma de expressão geralmente vem acompanhado pela música. Entretanto, também é possível dançar sem o apoio musical. Na dança, é realizado movimentos ritmados, coreografados, originando harmonias corporais. Foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano, como consequência de experimentações corpóreas que homens e mulheres realizavam, como bater os pés no chão e bater palmas. A partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo,
É muito provável que a dança tenha surgido juntamente com a música, também como uma forma de comunicação. Além disso, estavam bastante relacionadas às cerimônias ritualísticas e espirituais. Registros de pinturas rupestres representam figuras humanas realizando movimentos, que foram interpretados como danças. Para esses povos, dançar tinha um caráter sagrado, e seu maior objetivo era reverenciar as divindades. No Renascimento, a dança retoma sua importância, sendo bastante valorizada pela nobreza. Torna-se mais complexa e surgem estudos e organizações a fim de sistematizá-la. Posteriormente, aparece a dança moderna, um estilo mais livre e espontâneo. Com o tempo, outras maneiras de expressar-se corporalmente foram criadas, e hoje temos a chamada dança contemporânea. Nesse estilo, há uma estruturação mais clara, importando mais as ideias, os conceitos e emoções, do que propriamente a estética. A dança é fruto do seu tempo. É importante entendermos que, além do aspecto artístico de expressão, ela é também uma forma de se relacionar com as pessoas. Proporciona uma série de benefícios, tanto físicos como psicológicos. Contribui para a diversão, trabalha a psicomotricidade ao reunir o movimento do corpo e a batida da música. Ajuda a melhorar a forma física, contribuindo para a saúde do corpo e é uma aliada ao comportamento social, quando precisamos nos reunir com outras pessoas para dançar. Esta expressão contribui para a arte, saúde e bem-estar. Vamos dançar? Então, pessoal, esse vídeo é claro para vocês? O que vocês acharam? Alguém que pode comentar alguma coisa? Pontos, eu destacaria ali aquele ponto que ela falou sobre as pinturas rupestres, né? Vocês sabem bem o que é isso? O que seria pintura rupestre? Conseguem lembrar? Bora lá, pessoal. Esqueçam aí o Real Madrid. Quanto é que tá esse jogo aí do Real Madrid, Rian? Pode falar? Pode falar, Bernardo. São pinturas não identificadas, né? Aquelas antigas, de sítio arqueológico, né? Sim, sim. São pinturas que representavam o momento, né? Ela cita bem no vídeo que a dança é representação de sua época. Então, o humano que começa a se comunicar há milhares de anos atrás, ele também fez alguns registros, né, que são essas chamadas pinturas rupestres, desenhos em cavernas, com material que eles tinham que representavam ações daquele seu tempo. E as pinturas rupestres, então, vão ser essa representação do que eles faziam. E lá tem esses movimentos de dança, né? Como ela citou bem aí no vídeo, para que acontecia? Homenagem aos deuses, um movimento, um período em que tivemos a colheita do alimento, vamos fazer a nossa dança. A gente achou um alimento, porque o humano ele passa ali por algumas fases, né? Antes de ele ser um agricultor, ele era o chamado caçador-coletor. Então, ele caçava e coletava. Essa era a alimentação dele. E o que ele achava ali no ambiente que ele vivia, ele não tinha como armazenar muitas coisas, então ele comia aquilo que ele tinha. Quando ele achava, por exemplo, uma coisa muito gostosa, era comer até o final. E guardava o que ele podia, mas que não fosse estragar, né? Isso era registrado aí, tanto nos movimentos naturais que ele realizava de caça, tanto que a gente já falou um pouquinho sobre isso. O atletismo tem muito a ver com essa parte natural, né? Correr, saltar, lançar, mas a dança também faz parte desses movimentos naturais, por isso eles estão registrados nessas pinturas rupestres. E aí, ao longo do tempo, a dança vai sofrendo algumas mudanças, mas está ligada a rituais, aí religiosos, né, daquele seu tempo, e porque a religião vai mudando também, os costumes vão mudando, ela vai se associando e mudando de alguma forma. Isso é um ponto interessante a gente falar. Vocês saberiam dizer
por que que a gente tem o período de festa junina, acontece nesse período aqui no Brasil, e por que que tem, o que que é a origem da festa junina? Vocês já saberiam dizer? Bota o grilo para tocar agora. Rian não sabe. Deu feedback, obrigado, Rian. Alguém tem alguma pista do que, por que que a festa junina existe nesse período? Então eu vou aqui abrir o PDF que eu enviei para vocês e faz parte, é importante vocês já começarem a entender. Ouvi falar que eu não sei. É grande a resposta essa aí. Fez a Monique tá rindo aqui de vocês, tá? Seria uma comemoração, uma forma de comemoração. Não tem origem brasileira, né? Para comemorar o dia de São João, citaram algumas coisas aí. Eu postei aí o PDF, né? E a gente vai começar a pensar. As coisas estão bem relacionadas com o que vocês citaram aí. Mas pensa o seguinte, pessoal. O que a gente vai pensar? Ela é muito antiga, né? Tá falando aqui a Soraya Darido. E aí eu só vou ler esse primeiro trecho aqui. Antes da era cristã, alguns povos antigos, persas, egípcios, celtas, sírios, bascos, sardenhos, bretões e sumérios, faziam rituais para invocar a fertilidade de suas plantações. Eles acendiam fogueiras para espantar os maus espíritos e obter uma boa safra. Isso acontecia em junho, época em que se inicia o verão no hemisfério norte. Esses festejos se perpetuaram e mais tarde passaram a ser seguidos não só pelos camponeses, mas também pelos homens da cidade na Europa. Então, ele vem lá das civilizações mais antigas que estão no hemisfério norte. Olha só o ponto principal que ela fala. Época em que se inicia o verão no hemisfério norte. Isso aqui é um ponto importante para a gente analisar, porque para a gente aqui, vamos pensar que estamos, principalmente nós, amazonenses, que estamos na linha do Equador, né? Não há muitas mudanças. A gente sabe que esse período agora é o período de mais chuvas, que está terminando, e vocês já devem ter percebido que nos últimos dias lá houve um calor maior, né? E o Bernardo aí, eu não sei se ele já viveu aqui outros tempos, ele falou na outra aula que viveu em Boa Vista, que é parecido com aqui, mas ele também viveu no Rio de Janeiro, que é um calor muito grande, principalmente no início do ano, porque lá o verão é diferente daqui. Janeiro, fevereiro, tanto que se fala, se vocês forem buscar na cultura, né, a gente vai ter uma música aí bem famosa da Fernanda Abreu, Rio, 40 graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza e do Caos, né? Então, 40 graus, e são temperaturas acima de 40 graus, que a gente encontra mais ou menos aqui no período de setembro, em Manaus. Mas lá, como está mais abaixo, eles estão bem no hemisfério sul, as estações são mais destacadas. E pelo contrário, quem está no hemisfério norte consegue perceber. Então, enquanto o verão ocorre no início do ano, aqui na parte do hemisfério sul, né, e no Brasil, está acontecendo o inverno no hemisfério norte. E o que acontecia? No período, então, por outro lado, o verão lá é no meio do ano, é junho. Então, ali era o momento em que as pessoas mudavam. E quem vive em região fria, pessoal, há uma mudança muito grande de comportamento das pessoas de acordo com as estações. Então, vamos pensar aí, dezembro, janeiro, períodos mais frios, neve, as pessoas ficam em casa. Quem tem casa fica em casa, as pessoas ficam abrigadas, né, com roupas pesadas, saem menos às ruas, e aí quando vai ficando um pouquinho mais quente, as pessoas vão saindo. E isso acontecia também nessa época. Então é um momento de festejar, um momento em que tem mais sol e que aí você vai conseguir plantar, né, e vai possibilitar as colheitas. Então começa dessa forma. E depois, como a gente passa por esse processo de colonização pelos europeus, isso é trazido para cá, e aí se mantém, né, uma festa junina, que depois o que acontece? Ocorre que o cristianismo acaba se apropriando desse momento
E como, olha só o ponto importante, como ele não consegue extinguir, né? Pensa o seguinte, qual é a característica principal do cristianismo em relação ao Deus? O cristianismo, ele é monoteísta ou politeísta, pessoal? A Giovana até falou aqui, o comemorar o dia de São João tem a ver também. Cristianismo? Cristianismo, ele é monoteísta ou politeísta? Monoteísta. Monoteísta, creio em um Deus, né? Então, esses povos anteriores, até esse nascimento e expansão do cristianismo, muitos deles eram politeístas. Vocês já estudaram isso na história da Grécia, na história de Roma, em que tinham vários deuses, né? Tanto que se a gente for pensar, os Jogos Olímpicos eram homenagem aos deuses, e principalmente ao deus Zeus, aos deuses do Olimpo, tanto que se fala muito sobre isso quando vai falar de Olimpíada. Então, quando o cristianismo ele cresce, eu não posso ter uma homenagem a outros deuses que não são os nossos, e aí pode existir um conflito, mas essa prática é tão forte que a igreja, né, a religião cristã, se apropria dela, e aí utiliza, aí, como a Giovana falou, relativo ao dia de São João, passa a ser uma data em homenagem também, se utiliza o dia aí, que eu não me lembro agora muito bem, mas no texto que a gente vai estudar sobre, ele vai falar, se transforma numa comemoração do dia de São João. E aí, hoje em dia, eu pergunto a vocês acham que festa junina tem a ver com religião? Não. Não? Davi diz que não. Eu acho também que não. O Ian diz que não. Pra mim, não tem não, porque pelo que eu vi, foi trazido pelos portugueses para cá, e os cristãos, eles não gostavam... Rapidinho, mãe! Eles não gostavam disso, porque eles achavam que era cultura pagã. Então, tipo assim, por mim, eu acho que não é religião. Tem a ver com o que vocês falaram, mas a questão que essa cultura foi tão forte que a religião, ela disse, não tem como eu eliminar, eu vou associar, eu vou usar. Tanto que a gente comemora, olha lá, os dias da festa junina, São João, São Pedro e Santo Antônio, né? Nem essa ordem, Santo Antônio primeiro, se eu não me engano, né? Então são datas que, apesar de não serem feriados religiosos, mas eles são homenagem aos santos. E se a gente fosse fazer um paralelo com cultura, com religião politeísta, eu poderia dizer que os santos são os deuses do cristianismo, né? Ou os semideuses, porque eles são humanos, alçados a uma condição de maiores poderes, por terem realizado alguns dos milagres. Então tem a ver. Hoje em dia, talvez tenha se perdido, né, essa obrigatoriedade relativa, mas muita gente segue. Tanto que vocês vão ver. Quem é que... será que a igreja realiza arraial? Vocês vão pensar aí. Tem um monte, o arraial da igreja tal, o arraial da igreja tal. Acabou sendo um processo totalmente imbricado ali, que não consegue se desvencilhar, né? Mas com a evolução passa a ser também, tem outros tipos de manifestações, e a gente vai ver que a festa junina passa a ser não só danças locais, mas acaba utilizando outras danças juntas. Aí tem dança portuguesa, dança egípcia, dança do ventre, porque essa questão relativa ao gostar de se manifestar expressivamente, e aí as pessoas vão diversificando a dança. Aí vira quadrilha funk, né? Quadrilha, não sei como é que o pessoal chama, mistura de ritmos. Aí você vai ver uma quadrilha, toca samba, toca funk, toca sertanejo, toca forró, toca tudo, e numa mesma apresentação. E é um dos momentos ali, principalmente a gente falar em escolas, momento em que as pessoas, os jovens, né, gostam de participar, que é um momento de brincar ali, de quadrilha cômica, né? Olha a Lohana, olha como tem a religiosidade, se faz um casamento, né? Se encena um casamento na quadrilha também. Então, acabou, as coisas vão se misturando. Pessoal, essa é a parte introdutória relativa a esse assunto. Eu acho que eu falei um bocado hoje, estou com a garganta seca aqui, mas vocês participaram bem e fizeram as atividades aqui.
eu tenho uma proposta aqui para vocês, para a gente fazer um pequeno jogo, só que para isso era importante que vocês abrissem a câmera de vocês, para a gente encerrar a nossa aula. Eu tô todo feliz que eu sabia que você ia falar isso. Bora ver quem é que não gosta de ficar batendo a câmera. Pois é, né, Davi? Eu sei que muitos vão dizer, eu não estou conseguindo abrir, minha câmera está com defeito, né? Mas para a gente encerrar... Isso daí é só papo deles, professor, para não aparecer que tem vergonha. Minha câmera está com defeito. Mas pensa o tô seguinte, vendo, hein? olha só, as pessoas falaram aqui numa outra aula, porque no Google Meet não tem filtro. Na verdade, eu baixei uma extensão, só que ela serve para computador, e aí você pode botar diferentes filtros. Então, quem acessa pelo computador, depois dá uma pesquisada em olha minha tela de extensões filtro que o professor botou. para o Google Meet. Esse é o plano de fundo, né, Davi? Não são esses daqui o filtro, não, né? Esse é plano de fundo, né? Plano de fundo. É verdade. O filtro seria algo que vai ser colocado no meu rosto aqui, mas é possível, vai mudar um pouquinho a cor da tela, mas independente disso, para que a gente fizesse essa atividade, era que vocês precisariam mostrar um pouquinho do rosto de vocês e os braços, para a gente fazer e encerrar a atividade, brincando um pouquinho aqui sobre ritmo, certo? Bota abre numa a câmera aí, Paulo. Vamos lá, pessoal? Então, Tá com defeito, não dá pra abrir não, velho. Eu não vou esperar muito tempo aqui, não. Quem abrir vai participar, quem não Você é louco não do abrir, Barça camisa, vai ficar só olhando. Boa. Bora, Luciano. Bora, Davi. Bora, Paulo. Beleza. Rosa. Tenta apoiar teu celular em algum canto aí, Rosa. Estratégia que o bloco vai... Beleza, Jeidson. Vamos lá. Vamos lá. Então, beleza, Bernardo. Tenta apoiar. Tem que apoiar o celular em algum canto aí, para poder a gente fazer isso. Eita, que hoje a turma tá reunida. Legal. Vamos lá. Então, pensem no seguinte, pessoal. O básico, vocês devem lembrar de uma das coisas mais simples que se faz na escola, de uma brincadeira das mais antigas de aniversário, que era o vivo ou morto. Vocês lembram disso? Famoso vivo ou morto, né? Quando eu tive aula com vocês prática, eu lembro da gente fazer vivo ou morto com algumas adaptações, né? Nós vamos pensar. A gente vai fazer um pequeno jogo que é o seguinte, que é para saber se vocês conseguem capturar o que eu estou falando e conseguem estabelecer um ritmo de movimentos dos seus braços entre o que eu falo e qual é o movimento que vocês vão realizar, ok? Vamos lá. Então, o movimento é o seguinte. Quando eu falar careca, vocês vão botar as mãos na cabeça assim. Mão na cabeça. Segurar a mão na cabeça. Quando eu falar cabeludo, vocês vão abrir os braços. Só segurar mesmo? Eu achava que era pra bagunçar o cabelo. Não precisa, não precisa. Queria ver o Luciano com o cabelo bagunçado. Vamos lá. Vamos lembrar. Botou, ó, careca, mão na cabeça. Cabeludo, braços abertos. Careca, mão na cabeça. Cabeludo, braços abertos. Entenderam o jogo? Entenderam? Professor, se eu fosse careca, ia brilhar tanto, mano, que ia brilhar na luz do dia. O importante agora é vocês olharem para mim e ouvirem o que eu estou falando, certo? Vamos lá. Então, temos aqui alguns participando, mas vamos dar sequência com quem está aqui. Vamos lá, vai começar a atividade, hein, pessoal? Atenção, careca, cabeludo, careca, cabeludo, careca, careca, careca. Ó, o outro errando ali, ó, o outro errando ali. Cabeludo, careca. Ó, o Paulo errando ali, ó, o Paulo errando ali. É o famoso careca. Pera aí, caralho, agora eu errei. Careca. E professor, o braço dói, o braço dói. Aguenta, né?
Careca, Ah, o jogo pensa o seguinte. Ó, então vamos fazer agora. O movimento, eu vou só falar e vocês vão fazer o movimento dos braços. Tá, eu vou fazer só a fala e vocês vão fazer o movimento dos braços. carai, Ok? que nome grande aquele dali. Vamos lá. Geraldo David Atenção. Oliveira Fonseca de Souza. Careca, Nome grande. cabeludo. Careca. Careca. Cabeludo. Cabeludo. O Paulo já ia errando. Beleza, agora vamos fazer a terceira fase do movimento agora. Então, vocês têm que seguir aquilo que eu estou falando, e não o que eu estou fazendo, ok? O comando é a voz, e não o que eu estiver fazendo. O comando é a voz, ok? Vamos lá. Tem gente Atenção. nova que eu nunca vi. Atenção. Vamos lá. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Careca. 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 Cabeludo. É isso, pessoal. O jogo era basicamente esse. Eu gostei da participação de vocês. Então, obrigado, Raíssa. Davi, obrigado, Jeitson. Obrigado, Rosa, Luciano, Paulo, Luiz Henrique, por participarem do jogo. E a ideia é a gente ter outros jogos aqui para fazer outras vezes, né? E ainda, pessoal, aí gostei de ver os cachorros de vocês. Davi mostrou o cachorro, Rosa mostrou o cachorro. E eu acho que a gente pode fazer mais coisas nas outras aulas. Sei que muitas vezes vocês têm esse medo de mostrar o rosto, né? Mas é importante a gente fazer esse momento que é de contato entre nós, visual, né? Então, aproveitando então que vocês estão mostrando o rosto, vamos fazer a nossa foto tradicional. Então, já dá uma ajeitada aí no cabelo, faz aquela pose. Toalha na cabeça. Atenção. Olhou para a câmera, 3, 2, 1. Certo. Eu gostei bastante da aula de hoje. Eu quero passar os lembretes finais. Exercício para fazer até o dia 23. Quem não realizou e não mandou a atividade anterior, pessoal, vocês podem fazer o seguinte: assistir no YouTube e responder as questões que estão lá no caderno do estudante. Se não me engano, página 27. Então, você vai responder e enviar pela Google Sala de Aula uma foto ou PDF, ou você pode escrever as respostas corretas lá no mural, que foi o que eu falei para vocês. Escrevam as respostas corretas, mas eu quero o print da aula, certo? A próxima vez a gente vai fazer isso também. Isso vai ser uma prática normal, assistir a aula valendo alguma pontuação. Então, quem não conseguiu assistir, tente pegar pelo YouTube. Quer falar, Davi? Fale. No caso, professor, o senhor às vezes dá aula dia de quinta, sexta? Não, nosso encontro é quarta-feira e quinta-feira é o encontro do segundo ano. Ah, tá. Por quê? O que há? É que eu trabalho dia de quinta e sexta. Ah, então pronto, tu não vai ter problema de participar. Então, beleza, pessoal, vou encerrar a gravação, agradeço a participação de vocês aqui. Então, não esqueçam de ler o material, responder o que está sendo solicitado na Google Sala de Aula. Eu queria saber se tem algum rumor de as aulas vão voltar, por enquanto não há data. Rumor é maio, tem rumor para junho, mas é rumor, né, Geraldo? Rumor é aquilo que a gente não acredita muito, pode servir para dar esperança, pode servir para gerar ansiedade, então não adianta muita coisa. Alguém está perguntando alguma coisa? Quem é que está muito baixa a voz? É a Rosa? Dali que tá travando tudo. Fala, Rosa. Esse ano vai passar todo mundo, vai reprovar.
A pergunta é geral, né? Deixa eu interromper a gravação aqui.